Boa noite, professor Marlon Adami. Boa noite, Celso. Boa noite, ouvintes. Estamos aí para mais uma quarta-feira bombástica, né? Cheio de assuntos densos, mas que a gente, como sempre, vem tentando aí esclarecer os amigos e, de repente, até, quiçá, tirar um pouco desse sensacionalismo e desse sentimento de pânico, né, que a gente sente nas pessoas em não ter uma profundidade, né, um conhecimento um pouco mais profundo dos assuntos que nos rondam dia a dia. Pois é, professor Marlon, e nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui, nós falamos sobre alguns assuntos do Brasil, alguns assuntos do mundo. Ontem eu dei uma abertura no meu programa Vale Tudo, das terças-feiras, sobre essas invasões, os refugiados, os muçulmanos, o que realmente está acontecendo com isso. Como eu anunciei ontem, eu vou pedir para a gente começar o programa de hoje falando sobre isso e depois o senhor entra nos assuntos pertinentes ao nosso querido Brasil. Ok, Celso. Eu ontem acompanhei o teu programa, até dei uns pitaquinhos lá no chat, mas a questão a questão da invasão, eu não chamo isso de campanha humanitária, eu chamo de invasão da Europa pelos muçulmanos, com o aval, inclusive, dos governos e da própria União Europeia, né? Isso aí é um assunto um tanto imbricado, ele não é tão simplório da gente entendê-lo, porque requer um pouco mais de conhecimento, primeiro, da cultura e da mentalidade islâmica. Segundo, um pouquinho, bastante até, da história dos islâmicos em relação ao Ocidente. E em terceiro, eu particularmente ainda não consegui entender qual é que é o intuito desse aval que está recebendo os islâmicos, principalmente da Alemanha, que já declarou que até o final do ano quer receber 1 milhão de refugiados, e outros países europeus. O que eu posso afirmar, tá, é que, na verdade, a coisa começou maquiada de campanha humanitária. Né? Começou maquiada de campanha humanitária. E não foi com os árabes, começaram ainda com os líbios, os africanos, né, que estavam se atirando o Mediterrâneo afora dentro de barcos extremamente caóticos. E agora foi engrossada as fileiras com os refugiados da guerra na Síria. Eu tive vendo hoje à tarde, e existem algumas questões que a gente não nota, pelo menos a grande imprensa e as pessoas em geral, se questionarem a respeito desse caso específico. Por exemplo, por que presidentes de países europeus tão interessados em receber os imigrantes não unem suas forças para fazer cessar a causa da imensa imigração? Quer dizer, o que a gente observa é que, ao invés de o Ocidente querer combater a causa lá no problema, ele está trazendo o problema para dentro da sua casa. Né? A gente sabe que o Estado Islâmico, né, que é o Estado Islâmico, ele nasceu de uma ramificação da Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, e hoje rompeu relações com a Al-Qaeda, né? Já é um grupo terrorista internacional independente, que esse grande movimento migratório para a Europa é um prato cheio para infiltrar inúmeros terroristas do Estado Islâmico, não só para a prática de atos violentos, mas para engrossar a doutrinação de jovens árabes, que nem são árabes, são descendentes de árabes, né? Os pais são árabes, ou os avós são árabes, mas como a cultura árabe ela é muito conservadora e tradicionalista,
os próprios descendentes, eles mantêm as regras do Alcorão e as regras culturais árabes ao pé da letra. Então não importa se ele é um descendente de árabe de segunda, terceira ou quarta geração. Se ele foi criado dentro da cultura árabe, ele vai ser igualzinho, ele vai pensar e agir igualzinho a um árabe nato, nascido na Síria, na Líbia, na Arábia Saudita, não importa onde. Tá? Então, essa questão dessa migração também facilita e muito nesse sentido da ampliação da atuação do Estado Islâmico na Europa. Uma outra questão pouco questionada também é a seguinte: por que esse mesmo interesse, essa mesma compaixão dos mandatários e das mídias pelos imigrantes não existe com relação, por exemplo, aos balseiros que desejam emigrar de Cuba para os Estados Unidos? Então são fatos muito semelhantes, muito próximos, né? Tudo bem, os árabes estão fugindo da guerra, os africanos também, mas os cubanos, afinal de contas, também estão fugindo de uma guerra ou de um clima prisional, né, na ilha de Cuba, e não se ouve falar nada. Como explicar esse imenso esquema montado para viabilizar a saída de tanta gente da África para a Europa, sem que os chefes desses países obstaculizem o movimento imigratório? Quer dizer, parece que tudo está acontecendo de forma de surpresa, né? De uma hora para outra, todo mundo resolveu se debandar para a Europa e tudo acaba em uma grande ação emergencial, né? Agora, essa emergência no recebimento desses imigrantes, a gente já vê em alguns países europeus um certo repúdio, né? Por exemplo, Portugal, Espanha, Hungria, Áustria, República Tcheca, Itália, que já está até os tubos desde o ano passado, com os africanos entrando pela Itália. Quer dizer, o movimento migratório, na verdade, ele, além da maquiagem de uma ação humanitária, né, por uma causa específica, guerra, fome, perseguição política, ou seja lá o que vale, ele também serve principalmente para a agenda do projeto globalista, que necessita acabar, liquidar definitivamente o que a gente chama de senso nacional, identidade nacional. Primeiramente, eles estão alegando o seguinte: o planeta não tem mais fronteiras, né? Então já é uma forma de acabar com aquele nacionalismo de fronteira, né? Ou seja, um país, ele é um país no papel, mas ele não tem fronteiras. As pessoas podem circular, entrar e sair a hora que bem entender. Acima de tudo, um país, ele faz parte do planeta, e o planeta é de todos. Né? É aquele sentido de uma amplitude utópica, né? Muito semelhante, muito parecida com o que a gente observa na utopia socialista, né? Todos somos trabalhadores no mundo, todos somos iguais, então nós temos que lutar pela mesma bandeira, né? Essa questão de acabar com a identidade nacional através desse multiculturalismo, que é a mistura de povos de vários pontos do planeta, acabar com as fronteiras, com a geografia, né, é um fator importante para essa agenda dessa agenda globalista, que na verdade ela quer algo muito maior do que um socialismo global. Eles querem uma grande ditadura, né, uma ditadura global comandada por 130 semideuses eleitos pelo seu poder político, intelectual, midiático, militar, financeiro, né? E que nesse quesito da migração árabe, a Europa ainda ela mantém muito esse ranço para eles, né? Eles observam como um ranço de nacionalismo, de identidade nacional, de conservadorismo religioso. A Igreja Católica, ela precisa, de alguma maneira,
ser neutralizada ou, quiçá, destruída e ser eleito uma nova religião que compactue com essa agenda globalista. No momento, eles estão tentando utilizar os islâmicos, os muçulmanos, como uma ferramenta de destruição de todos esses valores pautados no capitalismo, na democracia, no cristianismo, para que eles possam ampliar a sua área de atuação e de poder, né? A Europa ainda, por incrível que pareça, há muito tempo se ouve falar que a Europa é o velho mundo, mas ainda é o velho mundo que dita as regras e que norteia os caminhos, né, para onde o Ocidente vai se encaminhar de um lado ou para o outro. A dona Dilma, recentemente, ela disse que o Brasil está pronto para receber 20 mil imigrantes. A semana passada até comentei essa informação. Eu creio que o Brasil, como com essa sanha de querer participar das decisões, né, de se apresentar como um país influente, capaz de nortear os caminhos da economia, da sociedade, da política mundial, ele acaba se dispondo, né, com coisas que não têm capacidade alguma. Nós não temos hoje nenhuma condição de receber mais 20 mil imigrantes, sejam eles refugiados africanos, através de campanha humanitária ou não. O Brasil hoje ele já está fadado a tratar os seus cidadãos como refugiados, né? Porque nós estamos, a cada dia que passa, num regime de explicitação da nossa falência política, econômica e social. Por quê? Porque esse modelo de socialismo progressista que vem sendo desenvolvido nos últimos 30 anos, ele, na verdade, se resume numa grande teoria de criação de conflitos dentro da sociedade, né? O maior exemplo que a gente vê que a nossa democracia, ela literalmente ela não existe, tá? Ela é um conto de fadas, né? Para ser relembrado, se é que algum dia a gente teve uma democracia forte e atuante no país. É o vídeo de um trecho da sessão da Câmara dos Deputados de ontem à noite, aonde o líder do governo, o deputado, não me lembro do nome dele agora, mas é o irmão do José Genuíno, aquele que tinha os dólares na cueca. O cidadão, ele me fez um discurso na tribuna ontem, que na minha concepção, na minha análise, foi um discurso de uma ditadura, né? Acusando quem é contra o governo de golpista, de imoral, de antidemocrático, de fascista, né? Mas quando eles são questionados sobre não só o presente, né, mas o passado recente e o passado distante das pessoas que compõem esse governo, eles não argumentam, eles fogem da conversa, né, e ficam com aquele discurso de isolamento, né, ou de defesa, como ocorreu ontem dentro da Câmara mesmo, entre o deputado Orlando Silva, do PCdoB, ex-ministro dos esportes, e que também meteu a mão no dinheiro público através do cartão corporativo, né, com o deputado Jair Bolsonaro, onde o Bolsonaro, em defesa das acusações feitas na tribuna, né, recebeu um latente discurso repetitivo, parecia um disco de vinil riscado, né, onde o deputado Orlando Silva só dizia... Eu ouvi. É José Guimarães o nome do deputado federal, irmão do Genuíno, é isso mesmo? Isso. O deputado Orlando Silva só ficou repetindo, que nem um papagaio de pirata. Fascista, respeite a presidente. Fascista, respeite a presidente. Quer dizer, chega a ser patético. Chega a ser patético. Eles xingam de imoral
carregando um passado de crimes, de corrupção, de roubalheira explícita, mas eles têm a cara de pau de negar, de dizer que eles são capazes, eles são dignos da confiança popular. Então, ontem, para quem não viu esse vídeo, já está disponibilizado no YouTube, inclusive, deem uma olhadinha nesse vídeo e vejam se vocês ainda encontram algum resquício de debate democrático na chamada Casa do Povo, ou se a ditadura, não só no discurso do deputado, do PT e do seu colega do PCdoB, deixam alguma margem para a gente não afirmar que a nossa democracia já está sepultada e não existe mais. Tá? Mas eu pulei de um assunto dos islâmicos para a sessão da Câmara. O que eu gostaria, para complementar o assunto dos islâmicos, eu só gostaria de deixar uma coisa clara para os ouvintes. Não entrem nesse discurso de pânico e de sensacionalismo que mídias oficiais e alternativas vêm pregando. Mas o Brasil está com as fronteiras descobertas. Aqui nós podemos ser invadidos pelos árabes, pelo Estado Islâmico. Minha gente, se nós vamos ser invadidos ou não vamos ser invadidos, não é uma coisa que nós, emergencialmente, possamos fazer alguma coisa agora. Nós temos que nos preocupar ainda emergencialmente de arrumar a nossa casa. Porque os islâmicos já estão aqui dentro do Brasil há muito tempo, desde o início do século passado. No momento em que o Brasil recebeu, lá no início do século XX, imigrantes turcos, sírios, libaneses, que São Paulo tem uma das maiores colônias sírio-libanesas do planeta, eles já estão aqui dentro, eles convivem conosco. Aí não serão esses islâmicos contemporâneos, esses árabes contemporâneos, que vão, de uma hora para outra, transformar o nosso país num território de guerra, muito pelo contrário, tá? Então nós temos que nos preocupar, não em ficar aí preocupados, em pânico com sensacionalismo, com boataria de mídia, tá? Porque nós temos algo muito mais importante e emergencial, que é lutar dentro da nossa casa, dentro do nosso país, para tentar, pelo menos, participar dessa arrumação do nosso país, tá? A política externa. Olá, amigos, tivemos temporariamente uma interrupção aqui, só mais um minutinho para refazer a conexão com o professor Marlon. Tivemos um problema aqui, só mais um momento, por gentileza. Vamos retornar em alguns instantes, tá? Só um momentinho para fazer a conexão. Como é a primeira vez que estamos transmitindo por vídeo também, né? Fazendo essa conexão por vídeo, então é comum ocorrer alguns detalhes aí. Sem contar que a nossa querida internet, a TIANET brasileira, ela é complicada, né? Ela não tem a velocidade que deveria ter, uma constância que deveria ter, então podem ocorrer alguns transtornos. Vamos só fazer o possível para que a conexão seja restabelecida. Uma divisão do nosso país devido às diferenças culturais, e isso vai fomentar, né, mais ainda, vai acirrar mais ainda a luta entre os cidadãos. É aquela velha tática revolucionária, dividir para conquistar, né? Primeiro eu tento unir. Unindo, eles criaram, ao longo de 30 anos, uma grande massa de manobra e emburreceram aqueles que não viraram militantes. Agora, eles querem dividir, criar um bairrismo, criar uma rivalidade regional através da cultura para conquistar, né? Entrar no meio dessa luta regional para conquistar mais adeptos à sua causa socialista. Então, eu também não vejo com bons olhos essa medida do MEC que eles querem implementar já para o ano de 2016. Nós tivemos essa semana, que foi um assunto bastante importante,
e que rendeu e vai continuar rendendo muita polêmica, o pacote do Ministério da Fazenda com relação ao aumento de impostos, ao retorno da CPMF com outro nome, né, e que isso, num efeito cascata, né, esse pacote econômico do governo federal, num efeito cascata, está indo para os estados também. Né? Aqui no próprio Distrito Federal, ontem, o governador do PSB, o Hollenberg, ele anunciou um pacote de medidas econômicas devido à falência do Distrito Federal, muito semelhante ao pacote federal, ou seja, aumento de impostos, cortes nos gastos e por aí vai. Uma coisa que eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes é que não adianta ficar aí agora preocupado com a CPMF, se ela volta ou não volta, tal. Antes da gente ficar irado com essas medidas ou com esses anúncios, a gente tem que lembrar que para a CPMF voltar, para esse pacote ele ser realmente efetivado e aplicado, ele precisa de 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado. Ou seja, enquanto não for votado, não adianta a gente ficar aí fazendo campanha e ficar dizendo que estão querendo extorquir ainda mais o cidadão. Por que eu digo que não adianta ficar fazendo campanha? Se nós realmente tivéssemos políticos sérios, políticos que olhassem para os seus eleitores após as eleições e ouvissem os seus eleitores após as eleições, até nós teríamos um efeito, né, um efeito, digamos, democrático da manifestação das pessoas contra isso, aquilo ou aquele outro. Porém, os nossos políticos, depois que assumem seus cargos, eles estão nem aí para os seus eleitores. Eles fazem aquilo que interessa a eles e a seus partidos. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos o povo revoltado com essa proposta de plano econômico, né? Mas, infelizmente, nós temos que apenas assistir porque os políticos não nos ouvem, eles não dão a mínima para os seus eleitores. Ilusão a nossa achar que fazer campanha, reclamar, ficar berrando e batendo num determinado assunto, eles estão atentos para ver a vontade popular. Ilusão daquele que acredita nisso. Tá? Só para vocês terem uma ideia, os nossos deputados nem jornal lê, tá? Porque eles vivem o mundinho da Casa do Povo, da Câmara dos Deputados. Eles só ficam sabendo das coisas lá nos corredores da boataria de alguém que chega, ô deputado, você viu o que saiu no jornal? Estão falando isso, estão manifestando aquilo. Porque os nossos políticos, eles vivem um mundo à parte. Tá? Eles vivem no Olimpo político chamado Congresso Nacional. Tá? Eles não estão ligados na vontade popular ou naquilo que a gente está pensando, falando ou esperneando. Tá? Então, nós dependemos dos trâmites legais, das 4 votações, e das barganhas partidárias, tá? Que os nossos 32 partidos irão fazer ao longo dessa novela chamada pacote econômico ou volta da CPMF. A dona Dilma, de uma forma muito ardilosa, chamou aí essa semana todos os governadores de partidos da base aliada para um jantar no Planalto, para cobrar desses governadores uma ajuda junto aos deputados e senadores desses partidos, né? Só que nessa medida de pedir ajuda dos governadores para que o pacote seja aprovado, os governadores hoje deram mais foram para o Congresso e deram mais uma ideia para os nossos deputados. A proposta governamental era de uma CPMF, ou como é que é? A Contribuição Provisória Previdenciária, a CPP, de 0,20%. Os governadores hoje vão no Congresso e dizem o seguinte: não, nós não podemos apenas criar um imposto que alimente os cofres da União. Nós, governadores, também estamos falidos.
Nós também queremos participar desse bolo. Que tal, em vez de uma CPMF de 0,20%, a gente criar uma alíquota de 0,38%? Porque aí a União fica com 0,20% e os estados 0,18%. Então, todo esse trâmite, tá? Toda essa negociação, essa barganha, essa fúria por receitas, seja ela no âmbito federal ou no âmbito estadual, e que também acaba recaindo sobre as prefeituras do Brasil inteiro, mostra como o eleitor, como o cidadão, ele é respeitado. Ele só é respeitado e lembrado na hora de campanha política e na hora de ir para a urna, tá? Mas na hora de meter a mão no bolso do contribuinte, de realmente ouvir o cidadão e tentar, pelo menos, fazer aquilo que é necessário, não. Eles viram as costas e eles estão mais interessados no seu projeto partidário, no seu projeto de poder, nas suas ideologias, nas suas utopias políticas, né? Então, isso configura que nós não temos mais democracia. Tá? Ontem no Vale Tudo, eu dei indiretamente, eu me intrometi na pauta. Prometo que eu não faço mais isso, tá? Que isso, irmão, bem-vindo sempre. É bom que bota fogo na coisa lá. Eu deixei a novidade de que nós, a partir de ontem, nós estamos não com 32 partidos de esquerda, mas nós estamos com 32 partidos de esquerda e meio. Por que meio? Porque agora nós temos o Partido Novo. Não é nem vermelho, nem azul, nem vermelho e preto como o PMDB, nem azul e amarelo como o PSDB, nem vermelho como toda a catrefa marxista e nem verdinho como os ambientalistas. Ele é laranjinha. É o Partido Laranjinha. Alguns meses atrás, quando esse partido estava sendo discutido, a sua formação, eu tive a oportunidade de conversar com uma liderança na época do movimento de criação do Partido Novo, que, por sinal, é uma advogada, uma paulista, e eu perguntei para ela qual era a ideologia do partido. Ela me deu a seguinte resposta: nosso partido não tem ideologia, ideologia é coisa do passado. Aí eu perguntei para ela o seguinte: o partido é de direita ou ele é de esquerda? Não, isso aí é coisa de livro de história. Isso aí, essa coisa de direita e esquerda não existe mais. Eu falei, tá, então me diz uma coisa, como é que esse partido vai fazer política? Não, cada um faz a política que achar melhor. Nós temos que visar o melhor para o cidadão. Eu falei, bom, então, nesse contexto de cada um faz a política que achar melhor para a sociedade, nós temos um partido anarquista, né? Porque é um partido que não tem ideologia, não segue um modelo democrático tradicional. Então ele é um partido anarquista, né? Cada um faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, só visando o bem comum da sociedade. Então é um partido anarquista. Também não é, ela me disse que também não é um partido anarquista. É uma coisa nova, mas ela não conseguiu me fundamentar, me explicar e me argumentar o que quer dizer esse novo. Digamos que esse partido ele foi homologado com 1,5 milhão de assinaturas. Todo mundo acredita que, porque um partido foi homologado com 1,5 milhão de assinaturas, ele tem 1,5 milhão de militantes. Não. Pegar assinatura, pô, eu vou ir pro meio da rua, tá? E saio catando qualquer um na rua, conta uma história bonita em 30 segundos e ele me assina. Entendeu? É fácil pegar assinatura. Isso aí não quer dizer nada. Nós temos 1,5 milhão de assinaturas que legitimaram a homologação do partido. Agora, vamos botar a militância na tomografia computadorizada e vamos imaginar quantos petistas, sociais-democratas, ambientalistas, oportunistas, fisiologistas e todos os istas que vocês possam imaginar está dentro desse partido, com a promessa de fazer uma política nova,
diferente. Então, para mim, partido novo, para mim é mais um para se somar dentro dessa colcha de retalhos de partidos que não servem absolutamente para nada. A não ser que, dentro da política nova proposta por esse novo partido, eles abram mão, por exemplo, da contribuição do fundo partidário. Aí eles vão estar fazendo uma política nova. O que eu duvido muito que eles não vão querer a fatia deles, né, do fundo partidário. Mas tudo bem. Se ilude as pessoas de que um partido novo, ou mais um partido, tá, com uma proposta que não seja uma proposta semelhante, igual, ou algo que esteja dentro do cenário partidário brasileiro, ou seja, dos outros 32 partidos, que um partido possa fazer a diferença. Quanto mais partidos nós temos, mais difícil é o combate. Nós temos que ter poucos partidos para que as correntes políticas e ideológicas, elas realmente tenham travem uma luta justa e honesta e democrática. Hoje nós temos 32 partidos de diversas correntes de esquerda. E um partido se propondo a fazer uma política diferente dos outros 32. Não vai fazer a diferença. Não vai fazer a diferença. Mesmo esse partido novo se juntando com algum partido que não seja de alguma corrente de esquerda, por exemplo, o DEM, né? O DEM também, somando forças, também os dois juntos não vão fazer sombra. Ah, não, mas o PRTB do Levi Fidelis pode se juntar, já são 3. Sim, mas o que é 3 contra 30? Mas, não é nada. Então, deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta. Se nós temos diga. 32 partidos políticos, por que somente 4, 5 candidatos à presidência da República? Primeiro, porque esses partidos, além de serem nanicos, eles não têm pessoas com bala na agulha, com subsídio, inclusive, né, econômico, para entrar numa disputa presidencial. E os partidos políticos, principalmente os nanicos, os pequenos, eles encontraram e aprenderam com o PMDB que é muito mais fácil tu apoiar uma proposta de um outro partido, ou se coligar com outro partido e participar do governo de forma indireta, do que queimando o filme da legenda e queimando um pseudo-candidato do seu partido. Por exemplo, o PMDB, a última eleição que o PMDB participou foi na eleição de 1990. Depois o PMDB nunca mais lançou candidato a presidente. Por quê? Porque o PMDB é o maior partido e ele praticamente governa o país sem ter o presidente da República, só dando apoio para aquele presidente eleito ou para aquele partido que conseguiu eleger o presidente. Né? Então, por exemplo, qual é o partido nanico que não vai vender o seu tempo de televisão, de rádio, e não vai apoiar, por exemplo, uma base de partidos como o PT teve até a eleição de 2010 da Dilma? É claro que ele vai participar, ele vai correr lá porque ele quer participar, ele quer se pendurar no galho da árvore chamada poder. E hoje, apesar de todo esse caos, quem é que são os partidos realmente de oposição? Que a gente pode chamar de partido de oposição, que na verdade não é, né? Mas, teoricamente, o que se apresenta como oposição. PSDB, DEM, PRTB, acabou. 3, agora novo, 4. Acabou. Quer dizer, nós temos 29 partidos, todos eles, de alguma maneira, ou da base do governo, ou em cima do muro, omissos, né?
pendendo para o lado aonde estiver o poder. E, teoricamente, 4 partidos que se dizem uma oposição forte e organizada, que, na verdade, não é oposição, jamais será oposição, né? Tem o mesmo viés político-ideológico e de projeto de poder, né? E que não dá esperança para que a população possa realmente viver e se sentir dentro de uma democracia plena. Falando em democracia, Celso, o que eu venho observando de comentários e de questionamentos a respeito de democracia, né? A democracia, assim como outros termos do vocabulário político, jurídico, né, ele foi banalizado. Essa esquerda, ela, ao longo do tempo, ela veio banalizando termos, denominações, ao ponto das pessoas se tornar uma palavra tão comum que as pessoas acabam nem sabendo o significado dela e a função dela. Apenas repetem que nem papagaio de pirata, né? Democracia. A gente pode acabar com a democracia ampliando a democracia. Espera lá, como é que eu vou acabar com a democracia ampliando a democracia? Em primeiro lugar, democracia não é governo de todos, é governo para todos. Democracia é um regime político. Democracia não é nem para beber e nem para comer. É um regime político que objetiva um governo para todos e não de todos. Como eu vou acabar com a democracia aumentando a democracia? Democracia, ela requer, primeiro, um equilíbrio das forças políticas. Então, eu preciso ter uma direita e uma esquerda organizada e equilibrada. Equilibrada em que sentido? Equilíbrio. Eu tenho que ter lá 51% de cada lado, né? 51% de um lado ou de outro e 49% de um lado ou de outro. Isso chama-se equilíbrio. No momento que eu tenho 70% de um lado e 25% do outro, eu já não tenho mais democracia. Ela já está fraquinha. O que mede a democracia é o equilíbrio das forças políticas. Se eu tiver 51 e 49, eu estou com uma democracia forte, plena. A diferença é mínima. No momento que eu tenho 90% de um lado e 10% do outro, a minha democracia está na UTI pedindo para morrer. Então é assim que a gente mede o grau de democracia. Segundo, como é que a gente amplia a democracia para destruir ela própria? Aumentando direitos. Quanto mais direitos eu dou para a sociedade, eu crio para a sociedade, mais eu tenho que criar leis, mais eu tenho que aumentar o controle do Estado, mais eu tenho que aumentar a máquina pública para dar conta desse aumento de direitos. A democracia, ela tem um pressuposto básico. A sociedade, ela tem que obedecer integralmente às leis e às regras. Então, uma democracia forte, plena, ela precisa ter poucos direitos, mas uma prática e uma fidelidade social na íntegra. Quanto mais direitos, mais eu abro a porta do intervencionismo estatal e aí a minha democracia começa a ficar fraca, porque é o Estado que promove, é o Estado que manda, é o Estado que controla, e aí eu tenho a minha democracia sendo fragilizada ou agredida. Quanto mais direitos eu tenho, eu implemento, mais leis eu preciso. Agora eu te pergunto, a sociedade vai ter capacidade de conhecer todas as leis de um país? Não. Então, é uma ilusão das pessoas de que quanto mais direitos o Estado cria para a sociedade, mais democracia eu tenho. É o contrário. É o contrário.
Porque com poucos direitos, poucas leis, o cidadão ele consegue ter uma ciência do cenário político e administrativo. Quanto mais leis eu tenho, mais distante o cidadão fica. E o pior é que ele, por muitas vezes, ele é criminalizado e não sabe, porque ele não tem como saber, conhecer, ter conhecimento de todo esse arcabouço jurídico criado nessa ampliação de direitos que, para quem está no poder, é propagado como um aumento da democracia, mas na prática é a criação de uma ditadura, e um processo de dissolução sistemática da democracia. Tá? Aqui no Brasil, as pessoas, através do discurso da esquerda ao longo de 30 anos, subentendeu que ampliar direitos é dar dinheiro, é criar, é favorecer, privilegiar movimento gay, movimento afrodescendente, criar leis para os gatinhos, para os cachorrinhos, para as florzinhas, tá? E na verdade não é isso, tá? Se a democracia pressupõe que é um governo para todos e nessa ampliação de direitos eu privilegio castas da sociedade, como, por exemplo, movimentos sociais, sindicatos, gays, afrodescendentes e etc., eu estou me contradizendo na minha prática democrática. Isso configura, mais uma vez, de que o cidadão brasileiro ele desconhece o que é democracia, como é, o que a democracia precisa para ser forte e o que é essa democracia que nós estamos praticando, que de democracia não tem absolutamente nada. Estão usando a nossa democracia, estão matando a nossa democracia a conta-gota. Tá? Hoje ela já está entubada na UTI há muito tempo. Tá? Estão usando a democracia para legitimar e implementar e legitimar uma ditadura partidária de esquerda. Tá? Então, eu espero que com essa explicaçãozinha eu tenha deixado um pouquinho mais claro essas questões da democracia que tanto me perguntam e muitas pessoas acabam, às vezes, tentando ajudar as outras pessoas, principalmente na rede social, explicando, dando definições, tá? Por vezes elas são vazias e acabam desinformando. Então, antes de falar certas coisas sobre democracia, vamos rever os conceitos e vamos dar a informação correta. Hoje à tarde eu recebi um questionamento a respeito de um certo tratado, de um certo acordo que o Michel Temer foi assinar nessa viagem dele que está acontecendo por alguns países do leste europeu, inclusive a Rússia. Para variar, os nossos alarmistas, né, ficam falando aí sobre a aproximação do Brasil com a Rússia, acordos militares, né? Isso aí deixa as pessoas um pouco em pânico. Eu acho que para mim tentar esclarecer um pouquinho mais esse quesito, eu vou começar não de baixo para cima, não falando de Brasil para Rússia, e sim do topo da pirâmide para baixo. Nós temos três alicerces, 3 projetos de poder global. O projeto globalista euro-americano, mais conhecido como Clube de Bilderberg, que eu inclusive já discorri sobre esse assunto aqui nas nossas quartas-feiras. Nós temos o projeto islâmico, que hoje, de alguma maneira, ele está a pleno vapor com essa questão dessa invasão na Europa, de enfraquecimento, né, da Europa, e automaticamente bate nos alicerces do projeto globalista anglo-americano, euro-americano. E nós temos o projeto eurasiano, que é
um projeto de poder pautado como lideranças Rússia e China. Tá? Há muito tempo, principalmente depois dos governos do PT, já que o Brasil, através do PT, ele tem essa ligação íntima e atuante com o Foro de São Paulo, se aproximou, né, vem se distanciando do projeto euro-americano e, através do Foro de São Paulo, né, ele vem se aproximando do projeto de poder eurasiano comandado por Rússia e China. Por óbvio que, bem ou mal, nós cidadãos comuns, né, pobres mortais, nós não temos como influir nesse direcionamento do nosso país, se ele tem que optar pelo projeto de poder A, B ou C, tá? Porque nós temos emergencialmente que cuidar da nossa casa primeiro e depois nos preocuparmos com algo muito mais amplo. Se nós cuidarmos da nossa casa, reorganizar a nossa casa, indiretamente e posteriormente, de uma forma mais efetiva, a gente também vai acabar influindo no direcionamento de país para projeto A, B ou C ou nenhum dos três. Tá? Por enquanto, nós, Brasil, a partir do governo Lula, a gente vem se aproximando cada vez mais do projeto de poder eurasiano encabeçado por Rússia e China, tá? E que isso não quer dizer que do dia para a noite o Brasil vai se tornar uma União Soviética, porque a União Soviética já acabou há muito tempo e ela a Rússia não pratica mais aquele socialismo de outrora. Mas Rússia e China praticam sim uma social-democracia, né? Em outros moldes, né? É uma social-democracia em outros moldes diferentes da social-democracia do projeto globalista euro-americano, que é o modelo de social-democracia pregada e idealizada para ser praticada no Brasil através do PSDB, do Fernando Henrique, do seu Zé Serra, do seu Aécio Neves, etc. Tá? Então, o PT ele optou pelo modelo de social-democracia russo-chinesa do que continuar mantendo um estreitamento com a social-democracia euro-americana, né, que é o modelo que o PSDB carrega dentro do seu projeto econômico. Tá? Então, não vamos ficar alarmados, né, porque dentro desta questão de assinatura de acordos do Brasil com a Rússia, sejam eles acordos militares, etc., nós, cidadãos, não podemos fazer nada. Inclusive, com relação a esse acordo assinado pelo Temer, tá? É um acordo de cooperação técnico-militar e está legitimado através de um decreto legislativo número 282 de 2010. Então, o Congresso Nacional, em 2010, já preparou a legitimação e a autorização para que o Brasil hoje pudesse estar assinando um acordo de cooperação técnico-militar com a Rússia. Tá? Então, não existe nada, nós não temos como alegar que isso seja inconstitucional, ilegal, ou algo que o valha, porque está fundamentado de forma extremamente legal através de um decreto legislativo. Tá? Qual é o outro assunto que eu tinha deixado aqui? Um outro assunto para nós fecharmos a nossa noite. Todo mundo está literalmente apavorado, né, com os rumos do país, com o cenário, tentando imaginar alguns cenários para o futuro da nação, com pacote econômico, sem pacote econômico, com a Dilma, sem a Dilma, com impeachment, sem impeachment, e por aí vai. Eu recebi uma correspondência do general Valmir Azevedo, onde ele acabou me dando subsídios, de repente, para responder esses questionamentos sobre o futuro do nosso país. Tá?
Então, eu traduzi, eu resumi isso em 4 cenários possíveis. Tá? No momento, não é querer ser gênio da lâmpada, mas diante do que está acontecendo, a gente pode configurar 4 cenários futuros. Dilma continua sangrando no governo, pelo menos até o fim de 2016, sem condição de governabilidade. Agitações sociais se agravarão, pipocando greves em toda a ordem e desobediências civis. Em 2016, sua chapa é cassada por qualquer motivo, assume o mais representativo da Câmara, talvez o próprio Cunha, caso não seja indiciado até lá. Provavelmente não será, pois a Câmara não dará autorização para processá-lo. São convocadas novas eleições indiretas para completar o mandato, são desfeitos os pontos realmente importantes, como os marcos regulatórios dos portos, da internet e do pré-sal. São contraídos todos os empréstimos necessários para aplacar o capital, fazendo-nos retornar ao ano de 2000. Ou seja, nós vamos ampliar ainda mais o nosso endividamento e vamos ficar com uma dívida semelhante ao do ano 2000. O novo governo receberá todo o apoio da mídia, o que reduzirá a indignação popular somente aos nacionalistas radicais e aos grupos sociais ligados à esquerda, eternamente como o MST e etc. Ainda assim, são previsíveis alguns atos revolucionários limitados. Então, esse é o primeiro cenário. O cenário número 2. Somente Dilma sofre impeachment, assume o Temer, atenuam-se momentaneamente as pressões populares por estarem focadas na destituição da Dilma, mas os problemas continuam sem solução, agravados pela preocupação do PSDB em evitar que Temer faça um governo que agrade e faça o seu sucessor. Terá um caso semelhante ao governo Sarney, pois não controla mais o PMDB, hoje nas mãos de Cunha. Cenário número 3. Dilma é derrubada ainda em 2015. O Brasil é suspenso do Mercosul e este se desmancha. Haverá atos de terrorismo pelo território nacional, pois embora a baixa popularidade de Dilma não significa que o mesmo número deseja a queda dela. Lula ainda tem um apelo popular e é capaz de mobilizar alguma massa. Tirar Lula de circulação somente agravará a questão e precipitará acontecimentos. Cenário 4. Independente dos cenários 1, 2 e 3, a situação se agrava e ocorrem confrontos armados, iniciando no Mato Grosso do Sul. Há combates de guerrilhas. Em alguns estados eclodem movimentos separatistas, inicialmente pacíficos e mesmo se declarando provisórios. Mas com o cheiro da pólvora, os movimentos tomam feição militar, mais forte no Rio Grande do Sul, que se rebela e declara sua independência. E os movimentos ganham força em alguns outros estados, inclusive São Paulo. As forças de segurança são obrigadas em atuar em diversas frentes. A ONU reconhece o estado de beligerância. O Brasil se esfacela, como é de interesse e objetivo dos mercados. Os comandos das Forças Armadas se posicionarão em defesa da unidade nacional, mas poderá haver defecções, quer por bairrismo, quer por parte da tropa, não aceitar o governo, pois não haverá mais uma figura tipo Pedro II. Estaremos muito mais em mãos de gente tipo Floriano Peixoto e Prudente de Moraes. Entre as facções em choque, devido ao radicalismo que se exacerba, haverá quem haja como Moreira César. Mesmo improvável, este é um cenário que precisamos evitar, mas pode acontecer e é sobre isso que devemos pensar. As cidades poderão se tornar ambientes hostis e perigosos, num ambiente a lembrar Mad Max. Suprimentos podem se tornar difíceis, energia, combustível e água sabotados. As famílias que puderem se refugiarão em fazendas e cuidarão da própria defesa, como na Idade Média, e cuidarão de produzir seus próprios alimentos. Nos grandes núcleos urbanos, além do desabastecimento e do colapso dos serviços, pode haver o caos com multidões procurando o que comer, primeiro nos supermercados e depois nas casas. Então, meus amigos, eu não vejo esse texto ou essa comunicação como algo alarmante, mas algo realmente muito próximo. Afinal de contas,
pelo menos o último cenário, cenário número 4, já vem ocorrendo na Venezuela. Né? O cenário número 4 está em plena instalação no Equador. O cenário número 4 está se aproximando da Argentina. O cenário 2 está sendo implementado no Chile. E nós não vivemos isolado. Nós também temos possíveis cenários menos caóticos, mais caóticos, que a nossa classe política, infelizmente, imoral, antipatriótica e arrogante, nos escondem, achando que as suas novelas, as suas proposições, os seus discursos inflamados dentro da casa do povo, é possível que eles possam realmente botar o país nos eixos. Coisa que o único eixo que eles procuram é o deles próprios, da carreira política deles, ou dos projetos de poder deles e de seus partidos. Então, não podemos esquecer que muito do que se propaga na internet é mero alarmismo mesmo. É um sensacionalismo, assim, hollywoodiano. Mas estes 4 cenários expostos, remetidos nessa comunicação do general Azevedo, ela tem um fundo de realismo, porque quando a gente começa a analisar os cenários, a gente enxerga as situações se aproximando ou já acontecendo, sendo desenvolvidas. Tá? Então, eu acredito que temos que ficar cada dia mais alerta, cada dia mais próximo, buscando realmente as verdades e realmente o que está acontecendo, não só no cenário político, na parte de palco, mas principalmente nos bastidores. E isso, felizmente ou infelizmente, eu sou um apocalíptico que toda quarta-feira venho aqui jogar um monte de coisa nos ouvidos das pessoas, e a partir de hoje, inclusive em vídeo, né? Mas com o intuito de termos cidadãos bem informados, bem posicionados e com uma atuação realmente cidadã e patriótica, fora desse discurso demagógico, falsário, que as esquerdas vêm pregando aí nos últimos 30 anos sobre patriotismo, democracia e participação popular. Posso tomar um chimarrãozinho agora para molhar a garganta? Opa, por favor, toma um chimarrãozinho. Realmente essa quarta opção aí, esse quarto cenário, é algo que inclusive muitas pessoas já vêm até se preparando. Eu conheço muitas pessoas guardando comida, tocando alimentos, porque elas sentem que algo está acontecendo. O pessoal da roça, ali no sul de Minas, eles, sem ter conhecimento, alguma coisa esquisita está acontecendo. E muitos deles até se fecham na roça mesmo para não ter contato com a população, porque eles não estão vendo nada bom ocorrendo, né? Os jovens cada vez mais rebeldes, a amizade não existe mais, o interesse pela grana, o dinheiro é mais que tudo. Inclusive eu vi no seu Facebook você postando aí uns vídeos das jovens, né, falando sobre dinheiro. Então, o que vai ser construído do nosso país com essas pessoas sem cultura, sem educação, sem respeito? Um amigo voltou recentemente de uma viagem internacional com diversos problemas também, mas o respeito ainda, a higiene das pessoas, o respeito na rua ainda é muito maior. Ele sentiu uma diferença muito grande, que ele está até querendo mudar de país, instantaneamente. Esse respeito é fundamental, né, Marlon? Eu vi o vídeo aí no seu Facebook. Se quiser comentar um pouquinho sobre isso para a gente encerrar, tá? Ainda temos mais 5 minutos. Ok, Celso. Eu estava dando uma espiadinha aqui também no nosso chat. É aquela pergunta básica que todo mundo faz, né? Depois de ouvir tanta coisa, o que esperar? O que esperar? A princípio, a gente pode esperar um dos 4 cenários que eu acabei de expor, tá? E eu acho que quem estiver melhor preparado em termos de informação, conhecimento, também vai estar melhor preparado psicologicamente para encarar qualquer uma das
pseudo 4 situações hipotéticas que a gente pode configurar dentro dessa realidade que a gente vem vivendo, tá? Não é a gente caindo num pânico como se a Terceira Guerra Mundial fosse começar amanhã, que a gente vai resolver o problema, tá? Não vai ser estocando água, comida, açúcar, café, massa, farinha, né? E preparando um verdadeiro bunker dentro de casa, que a gente vai poder afirmar que a gente está protegido, né? Há muito tempo, isso já o meu bisavô, já nos anos 70, o meu bisavô falava: feliz daquele que daqui 30, 50, 100 anos conseguir viver no meio do mato, conseguir produzir aquilo que precisa para a sua sobrevivência. Porque o progresso do capitalismo, né, ele, através dessa mentalidade de análise do capitalismo, através do materialismo histórico marxista, o socialismo ele vem, de alguma forma, esgotando o capitalismo, tá? Porque é aquela coisa, o que o socialismo ele faz? Ele está tentando, de alguma forma, implodir o sistema liberal capitalista de dentro para fora. O capitalismo da circulação de bens da circulação de bens de consumo, da circulação de moeda, então nós vamos fazer essa máquina fundir. De que maneira? Ampliando, fazendo ela andar numa velocidade de consumo e de circulação tão grande que ela acaba implodindo. O pior não é isso. O pior é quando o socialismo e a mentalidade de esquerda transforma o cidadão em mero consumidor, em mero materialista pleno. E aí entra a questão desse videozinho que eu postei no meu Facebook, tá? Quem tiver acesso à minha página, por favor, dê uma conferida. É o melhor exemplo do cidadão contaminado pela mentalidade materialista da esquerda, tá? São duas jovens que dizem o seguinte, não vou falar com todas as letras, mas vou dar a dica. Se você tem dinheiro, você tem acesso a isto. Se você não tem, você vai acabar ficando com algo pior, né? Ou seja, quem consome, né, quem participa do consumismo, do materialismo selvagem, né, ele tem acesso a tudo. E quem não tem dinheiro, e quem não tem acesso ao dinheiro, né, ele fica sem nada e vive na pobreza. Tá? Então, transformaram ao longo desses últimos 30 anos o brasileiro num ser que eu chamo de cidadão dinheirista. O dinheiro, ele é solução para tudo e para todos. Tá? Se compra tudo, se faz tudo, inclusive com as pessoas. Tá? Inclusive com as pessoas. As pessoas se renderam de ser empreendedoras, imaginativas, criativas, de ter iniciativa própria para criar, para aplicar aquilo que tem vontade ou que tem capacidade, para fazer concurso público e viver de salário, de arrecadação de impostos. Esteja o governo sangrando a sociedade brasileira ou não, expropriando a sociedade brasileira ou não através dos impostos. Mas o cidadão dinheirista brasileiro, o que ele quer? Eu quero a minha segurança, eu quero o meu salário todo fim do mês. E isso só o Estado pode me dar. Só que ele se esquece de que quem alimenta a máquina estatal, que vai garantir a sua segurança e o seu salário no fim do mês, é a iniciativa privada, são as empresas, são os cidadãos comuns que consomem, que produzem e que recolhem os impostos para que depois o governo pague o salário e mantenha a segurança, a estabilidade no emprego, que a maioria do cidadão brasileiro hoje foi contaminada, parece tomar uma injeção, um veneno, ele só pensa nisso. Mas ele não pensa em ser autônomo, não ser dependente do Estado.
Quanto mais dependente do Estado a gente for, mais nós estaremos subservientes, mais nós estaremos, vou usar uma palavra que a esquerda gosta de usar, mas também cabe contra eles, mais nós estaremos sendo escravizados por esta esquerda que quer dominar não apenas a política, mas o mercado, corpos e mentes. Tá? Então, eu acho melhor a gente começar a rever conceitos todo dia, não ficar aí preocupado em ver qual é a novidade, o que eu tenho para espalhar hoje, ou qual é o pânico novo que eu vou fazer, mas nos conscientizarmos, nos prepararmos psicologicamente, espiritualmente, intelectualmente, para nos inserirmos nesse cenário, nessa geração de conflitos promovida ao longo do tempo, em várias áreas da sociedade, seja ela no meio do trabalho, no meio da política, no meio da sociedade, das relações sociais como um todo, tá? Promovidos pelo próprio Estado, porque ele precisa de conflitos, ele precisa de insegurança, ele precisa de crise, ele precisa de caos, para que o aumento da sua tomada de poder seja cada vez maior, de uma forma sutil, lenta e gradual. Pois é. Assim, mais uma vez, né, mano? Assim, fechamos essa nossa noite de quarta-feira com informação. São informações complexas, mais uma vez, porém nós precisamos saber disso, gente. Acabar com o sonho, acabar com a ilusão de que alguma coisa vai acontecer para nos ajudar. Professor Marlon, mais uma vez, muito obrigado por sua participação e até sexta-feira com o programa Friday Nights, né, que o professor Marlon ele coordena o programa musical, sexta-feira às 21 horas e quarta-feira que vem estamos aí novamente. Obrigado, professor. Obrigado, Celso, obrigado, ouvintes, um ótimo final de noite, um bom final de semana, prolongado aí, vamos antecipando o final de semana, e na próxima quarta estamos aí de volta para tentar fazer o nosso trabalho cidadão de verdade, bem informando os nossos amigos aí da Rádio da Terra. Sexta-feira, Friday Night, preparando um Friday Night para a primeira sexta-feira de outubro, muito especial, inclusive com convidado na primeira sexta-feira de outubro. Um abração, Celso. Abraço, obrigado, show de bola, convidado e muito especial esse convidado. O professor Marlon vai passar as dicas em breve para a gente. Então, amigos, essa é a Rádio da Terra, a primeira transmissão que estamos fazendo também em vídeo e espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí algumas falhas, teve uma hora que eu saí do ar aqui, né? Lá na rádio saiu, travou tudo, mas retornamos, ainda bem que está gravado no YouTube. Lembrando que as pessoas que adquirem produtos no site da Biovida, que está um link na Rádio da Terra, essas pessoas ajudam na manutenção e colaboram com a sobrevivência da Rádio da Terra. Tá? Esse é o meu livro Naturalmente Saudável, que eu comentei ontem, está na segunda edição, também disponível no site da Biovida. E agora eu preciso correr. Abraço para vocês e até o próximo programa.